Olá, bora para mais uma aula de naturopatia. Eu sou Fernanda Natu, naturopata holística, cosmetóloga natural, professora de yoga, e hoje eu vim dar uma aula para vocês acerca do fitocomplexo. Então, falando um pouco mais como é essa ação das plantas medicinais, e isso tá dentro aí a aromaterapia. Então, o que eu defendo sempre é o método de integração que eu estipulei aí, integrando realmente as terapias essenciais dentro da naturopatia, ou seja, de terapias que fazem uso de elementos da natureza para o tratamento e cura de praticamente todas as questões, tanto no pilar energético, como psicoemocional, como físico também, através então dessa integração e do uso correto de cada um desses itens da naturopatia. Mas falando especificamente hoje sobre esse fitocomplexo, eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas ele é basicamente, ao longo dos anos então, as plantas mesmo, todas as plantas medicinais foram desenvolvendo em si mesmas um sistema de substâncias químicas naturais bioativas para a sua defesa própria. Então, para se defender de micro-organismos, né, bactérias, fungos, vírus, até animais que pudessem atacá-las, como atrair agentes polinizadores para elas se manterem ali, até a produção aí desse efeito alelopático, da alelopatia. Então, eu gosto de dar o exemplo da plantação de eucalipto. Eu não sei se vocês já viajaram e viram na estrada uma plantação de eucalipto. Você só vê eucalipto, não tem outras plantas perto delas. Por quê? É muito desse efeito alelopático, então delas proibirem que outras plantas se desenvolvam acerca de si mesmas, justamente para a sua defesa, né? Para elas se manterem ali de maneira mais saudável. Então esse fitocomplexo foi sendo desenvolvido por essas plantas medicinais ao longo desses anos. Aí ele tem origem através do metabolismo secundário das plantas. O metabolismo primário é o que gera aí as proteínas, clorofila, carboidratos, mas o metabolismo secundário das plantas dá origem então ao fitocomplexo, que fito vem de planta, né? E complexo é justamente porque é uma complexidade de químicos aí que até hoje não são realmente definidos. Muito porque existem dezenas, milhares de químicos numa mesma planta medicinal. E isso foi decaindo com o avanço tecnológico, com o avanço da medicina, avanço científico. E aí por volta do século XVIII, mais ou menos, eles descobriram aí como isolar cada um desses químicos. Então tem uma complexidade de químicos que tem um motivo em cada uma dessas plantas medicinais, né? Eu gosto de dizer, Deus, o universo não jogou lá um monte de químico em cada planta. Essa daí vai ser a babosa, essa daí vai ser o hipérico, essa daí vai ser a camomila, porque simplesmente foi dessa forma. Existe um motivo para isso ter acontecido, né? Que a gente já vai falar um pouco mais. Porém, por volta aí do século XVIII, então eles descobriram como isolar cada um desses químicos. E isso é muito benéfico. Isso deu origem a muitos medicamentos alopáticos que a gente vê hoje em dia, que salvam vidas. Eu não tô aqui falando que não, óbvio. Eu sou uma naturopata que super defende se a medicina convencional começasse a andar mais de mãos dadas com a medicina natural. Então, assim, foi ótimo terem isolado esse químico, principalmente quando a dose terapêutica que a gente precisa, por exemplo, de um analgésico, é muito próximo de uma dose tóxica. Então, ao isolar o químico, a gente consegue chegar nessa dose mais segura. Então é ótimo em determinados casos. Porém, em outros não. O primeiro químico, então, que foi isolado foi com a descoberta aí de Edmund Stone, na Inglaterra, e ele isolou, então, a salicilina da casca do salgueiro, dando origem aí a um febrífugo superpotente, um antitérmico, que a gente utiliza até hoje. Essa mesma substância isolada de uma outra espécie deu origem ao ácido salicílico, um analgésico que a gente super usa. Só que o que foi identificado, que é muito que eu vou falar o porquê que existe o fitocomplexo, é que isso gerava muitos efeitos colaterais, principalmente no trato gastrointestinal. Então eles decidiram acetilar essa substância, dando origem ao ácido acetil salicílico, a famosa aspirina, tão famosa hoje em dia ainda. Então, é claro que é benéfico a gente ter a aspirina hoje em dia para determinados casos, mas para outros
seria muito mais benéfico a gente continuar os estudos acerca do fitocomplexo de cada planta, que realmente é algo muito difícil, eu nem me atrevo a fazer isso, como eu gostaria de poder dar continuidade, me aprofundar essas pesquisas, mas é tão complexo porque existem milhares de plantas, milhares de espécies de uma mesma planta. Tem mais de 200 espécies só de eucalipto, por exemplo. E cada uma delas tem um fitocomplexo diferente, ou seja, dezenas e milhares de químicos que interagem entre si. Então tem um sinergismo entre esses químicos diferente em cada uma das plantas. O que eu acredito que exista é um modelo chave e fechadura mesmo para cada patologia, indivíduo e uma planta medicinal. Então esse fitocomplexo, e assim, ele agindo no problema emergente, ele tendo uma atuação energética também, porque as plantas medicinais elas agem nesse campo sutil que dá origem a muitas patologias, né? Um desequilíbrio a nível energético, a nível sutil. Então elas agem nesse campo também, agem então protegendo de efeitos colaterais, dando suporte a essa ação primordial. Tudo isso teria uma planta específica para aquela patologia daquele indivíduo, porque o que acontece hoje em dia é a gente tratar a doença e não o doente. É por isso que a naturopatia holística, ela faz muito isso, de ver tudo acerca daquele problema. O que eu sempre dou o mesmo exemplo, vou continuar dando. A minha dor de cabeça pode não ser a mesma da sua, e muito provavelmente não é. E o tratamento de cada uma deveria ser diferente. Não simplesmente tomar um Tilenol, entendeu? Então, muitas vezes, sua dor de cabeça vem da falta de um óculos. E a minha veio de um estresse, então eu teria que trazer um tratamento aí para o plexo solar e para esse campo emocional também. Tratar o estresse junto com o tratamento da dor de cabeça, que é uma patologia que já chegou no nível físico. Então existe um porquê do fitocomplexo de cada planta, mas que isso não foi estudado, tanto que todos esses químicos eles se dividem em grupos, mas que não é uma estrutura muito definida. Não foi estruturado de maneira definida, porque depende da interação de cada um. Por isso que, claro, eles definiram, vamos isolar esse, temos um febrífugo potente, isola esse, um analgésico, isola esse, temos a morfina, e já acabou meio que sendo suficiente. Porém, não é muito pensado sobre os efeitos colaterais, porque aí, por exemplo, se você tem um efeito colateral com uma aspirina, e no trato gastrointestinal, eles vêm com uma outra substância isolada e trata esse problema, entende? Então acaba virando realmente uma bola de neve que é benéfico para a indústria farmacêutica, porque cada vez ela lucra mais em cima disso, porque você trata uma dor de cabeça que te dá um problema digestivo, aí você trata o problema digestivo que te dá uma ansiedade, aí você toma um benzodiazepínico, então vira uma bola de neve que a cura natural não geraria isso. É claro, precisaria muitas vezes entrar num ciclo de tratamento, que é o que eu ensino no curso, que é o que eu faço nas aplicações com os clientes, porque realmente esse fitocomplexo precisa de um tempo de atuação no nosso organismo. Mas as plantas foram cada vez sendo mais defasadas por esse avanço científico e tecnológico e vistas cada vez mais como matéria-prima. Então isola-se esse químico primeiramente natural, mas o reproduz em laboratório, tornando artificial, sintético, e é por isso que pode trazer tantos malefícios. E gosto de frisar sempre, não sou contra isso de maneira nenhuma, muito pelo contrário, mas eu acredito que existiriam momentos pontuais para a gente utilizar esses medicamentos artificiais alopáticos, e sim, eles seriam necessários em alguns momentos, porém, na maioria dos outros momentos não. Então, por isso que eu falo, deveria a medicina convencional andar de mãos dadas com a natural, porque aí a gente evitaria todos esses efeitos colaterais, evitaria muitos problemas a nível emocional que acabam surgindo por conta desses outros medicamentos, ou evitariam outros efeitos que medicamentos, por exemplo, para uma depressão acabam gerando, né? Então traria mais esse cuidado e, fora isso, essa objetividade em cada tratamento, em cada cura, para cada indivíduo. Então, algo bem direcionado. E é claro que isso é dificultoso, então você fala, Fê, faltam estudos, como é que você ensina isso? Porque existem sim muitas pesquisas, principalmente nos países europeus, e também a defesa do que é natural
pelos países orientais, então eles têm uma medicina própria, que é o que eu me baseei na criação do método. Então realmente a gente tem já uma base muito boa. É claro que ela poderia melhorar através realmente da definição desse fitocomplexo, mas a gente já tem uma base muito eficiente que dá para ser usada. E existem pesquisas aí que dizem que 90% dos medicamentos não alopáticos utilizados não precisariam ser utilizados. Então, é claro que um diabético ele precisa da insulina, mas para, por exemplo, outros problemas que ele pode ter, sintomas secundários, a gente deveria entrar com o natural, entende? Então, às vezes fazer uso também de forma complementar. Por exemplo, existe muito benefício de você fazer tratamentos, como fala, paralelos à quimioterapia, que avançam, que trazem efeitos muito maiores para a quimioterapia se você fizesse uso, por exemplo, de outros medicamentos naturais. Não deixa de ser medicamento, né? Um fitoterápico. Por exemplo, o uso da babosa, que existem pesquisas aí falando realmente que o uso oral da babosa combinada ao mel tem efeitos benéficos na quimioterapia de pessoas com câncer de pulmão, câncer do estômago, enfim, mas falta muitos estudos, porém já tem uma base muito grande, não aqui no Brasil, é por isso que eu sempre busco de outros países, infelizmente, né? Mas a gente já tem essa base, então é essa estrutura que poderia ser melhorada, mas que já nos dá essa base para esse tratamento, essa cura natural, tá? Então é o que eu gosto de dizer. E esse então é o fitocomplexo das plantas, que é complexo, já diz o nome, mas que a gente poderia utilizar. Aí você fala, e os óleos essenciais? Eles também têm uma série de químicos dentro de cada um, por isso que em uma gota tem ali aquela potencialidade, mas não deixa de estar a aromaterapia dentro da fitoterapia. É por isso que eu uso elas de maneira conjunta também no meu método. Eu não separo o aroma de fito, porque as plantas, nem toda planta medicinal produz o óleo essencial, mas toda planta medicinal tem um fitocomplexo e todo o óleo essencial tem centenas, dezenas de químicos dentro delas que a gente trabalha, então fazer o uso também. Outro ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre o sinergismo entre um fitocomplexo de uma planta e de outra. Então, ainda que uma planta já tenha um conjunto de químicos, eles agindo com um conjunto de químicos de outra planta também vai ter uma ação ainda mais efetiva, né? Esse sinergismo é muito eficiente. E é por isso também que ao isolar um químico, a gente perde, a gente só está usando uma pequena porcentagem dessa potencialidade terapêutica daquele químico, que em sinergismo com outros teria um efeito muito maior. Então, por exemplo, o hipérico, que é a planta medicinal número 1 para o tratamento de depressão, eles já têm estudos que observam que você isolar os químicos que atuam aí no sistema nervoso, que atuam, né, para essa questão da depressão, é benéfico, mas isolá-lo a gente perde muito dessa capacidade de cura dele. Ou o aumento de efeitos colaterais, como eu disse, porque um químico vai dando base ao outro, tanto em termos de potencializar aquela ação terapêutica, quanto em termos de proteger contra efeitos colaterais, que é o caso da cava-cava, que trata a ansiedade. Então eles observam que isolar o químico pode ser interessante, mas a gente perde muito com isso, perde uma porcentagem grande da capacidade terapêutica. E por isso que quando a gente também estuda cada vez mais e faz realmente a integração, não só das plantas, óleos essenciais, mas como de outras terapias, como a cromo, a cristaloterapia, atuando aí bastante no campo vibracional, florais, por exemplo, argiloterapia, a gente consegue atuar nos 3 pilares, que é o que eu defendo: físico, emocional e energético. Físico quando é necessário, tá? Porque às vezes você só tem uma questão só, né? Mas assim, como a ansiedade, que não chegou a nível físico, então a gente trabalha a ansiedade e o campo energético. Mas se essa ansiedade, por exemplo, te ocasionou um problema digestivo, aí a gente entra no físico também. Então, consegue atuar nos 3 pilares, equilibrando muito mais os efeitos colaterais e agindo de uma maneira holística, ou seja, vendo o todo, a sua doença, o todo envolvido aí nessa sua patologia, no seu sintoma, e vendo o todo, você é um indivíduo. Então, entra também mudança de hábitos, né, que pode estar ocasionando essa sua questão,
essa origem num campo mais sutil que a gente negligencia hoje em dia, né? A medicina convencional deixou de lado, acha que a gente é louco, mas muitas vezes faz exame e não descobre o que é. Isso já deve ter acontecido com você, ou você ouvido de algum familiar, por exemplo. Puxa, faço o exame e não descubro o que é. Não tenho alergia a nada, não é isso, não é aquilo, o que é? É algo que a gente não consegue, não é palpável. Por isso que a gente entra nos 3 pilares. E o fitocomplexo por si só também atua nesses 3 pilares, né? Físico, emocional, energético. Tem propriedades aí dentre esse fitocomplexo de uma mesma planta que pode ter efeito cicatrizante e ansiolítico ao mesmo tempo. Então, trata um problema de pele que advém de um estresse, entende? No mesmo momento, com uma mesma planta. Aliás, é o que eu defendo a gente utilizar menos plantas. Esse sinergismo entre o fitocomplexo de uma com a outra é interessante, mas não vamos utilizar aí 20 plantas de uma mesma vez para um tratamento, porque tem esse sinergismo que não foi estruturado justamente porque acaba alterando muita alteração em termos de efeitos, né? Mas ainda assim um grupo seleto de plantas, né? Dentro também do método As 4 Plantas Essenciais que eu ensino acerca da fito e da aroma, justamente para a gente fazer o uso sábio dessa seleção, atuando na questão emergente, na raiz daquele problema, no campo emocional, equilibrando essa energia, evitando efeitos colaterais e atuando pontualmente naquela questão. Esse é o fitocomplexo, tão complexo das plantas, mas que é tão benéfico pra gente quando a gente sabe utilizar e quando a gente estuda verdadeiramente todas as suas potencialidades. Então era isso que eu queria ensinar para vocês hoje. Queria ensinar não, né? Mas assim, queria passar para vocês hoje para realmente trazer essa reflexão e essa sabedoria que a gente não vê, né? Infelizmente falando por aí, mas é o que eu defendo. Então, a medicina convencional é ótima em alguns pontos, mas a natural deveria ter muito mais olhos e muito mais estudos, mas o que a gente tem dá sim para trabalhar completamente, trazendo tratamento, cura, prevenção também de todos esses sintomas que a gente tanto vê agravando. É só a gente pensar nessa medicina convencional, a tecnologia, avanço científico aumentaram tanto, por que ainda tem tantos problemas, né? Claro que vai sempre ter, ainda que a medicina natural avance, né? Ninguém vai viver para sempre, a gente vai ter problemas a nível físico, emocional, energético, sempre. Mas essa prevenção também, esse cuidado com os campos sutis, não deixam que esses sintomas se agravem, a chegar num ponto que realmente a gente vai precisar de um tratamento muito complexo. Né? Então esses cuidados realmente, que é algo que falta e é algo que a naturopatia integrativa entrega grandemente. Então é isso, deixem aí embaixo o que vocês acharam dessa aula, se vocês já tinham esse conhecimento, dúvidas, opiniões para um próximo vídeo e eu volto aqui na semana seguinte. Super beijo, até!